Eu escrevo a verdade. Comecei a escrever artigos há mais de 10 anos, naturalmente, apenas sobre assuntos relacionados à fé. Diferentemente de outros fundadores de religiões, procurei não empregar um tom formal, mas, ao mesmo tempo, utilizei uma linguagem que todos pudessem compreender facilmente, sem cair na impolidez. Todavia, aqui temos um problema. Por exemplo, as 84.000 sutras budistas, a Bíblia cristã, os ensinamentos esotéricos da religião Shingon, os ensinamentos de Shinran e de Nichiren, os salmos da fundadora da Tenrikyo, o Ofudezaki da fundadora da Omoto, todos eles têm um lado negativo, isto é, cheiram exageradamente a religião. Entretanto, também tem seu aspecto positivo, pois possuem um mistério que ora julgamos entender, ora nos parece incompreensível, e talvez seja por isso mesmo que eles exerçam certa atração. Uma vez que é difícil interpretá-los, dependendo da pessoa, esses ensinamentos podem ser compreendidos de diferentes maneiras, o que facilita a formação de ramificações. Além disso, a história nos mostra que quanto maior for o número de adeptos de uma religião, mais ocorrerão subdivisões que lutam entre si. Assim sendo, não conseguindo captar a essência da fé, os fiéis frequentemente se sentem confusos e dificilmente conseguem alcançar o verdadeiro estado de paz interior. Diante dessa realidade, seria praticamente impossível unificar harmoniosamente até mesmo uma única religião por meio desses ensinamentos. Consequentemente, a união de todas elas torna-se impensável. Este deve ser também o motivo do aparecimento de novas religiões a cada ano que passa. Observando somente o Japão, notamos que a tendência atual é aumentar o número de religiões proporcionalmente ao crescimento da população. Jeová, Deus, Logos, Tentei, Mukioku, Amaterasu Okami, Kuni Tokotati no Mikoto, Jesus Cristo, Buda Sakyamuni, Amida e Kanon constituem o alvo de devoção de diversas religiões. Além destes, que são os principais, poderíamos citar Mikoto, Nyorai, Daishi e inúmeros outros. Sem dúvida alguma, não levando em conta Inari, Tengu, Ryunjin e mais alguns, que pertencem a crenças populares. Eles são divindades de alto nível. É indiscutível que todos se originam do único e verdadeiro Deus, isto é, do Supremo Deus. Até hoje, contudo, cada religião se considera mais elevada que as demais, havendo certa discriminação entre elas. Dessa forma, é impossível promover a união de todas. Apesar disso, o objetivo das religiões é o mesmo, ou seja, não há uma sequer que não deseje a concretização do paraíso na Terra, do mundo paradisíaco, do mundo ideal, em que toda a humanidade é feliz. Entretanto, o que é preciso para que este mundo se concretize? É necessário que surja uma religião que promova a união do mundo inteiro. Para tanto, deverá ser grandiosa e ultra-religiosa, a ponto de toda a humanidade crer nela. Não quero dizer que essa religião seja a Igreja Messiânica, mas a missão desta é ensinar o meio que possibilitará a realização do mundo ideal, ou seja, mostrar como elaborar o plano, o projeto para a construção deste mundo. À medida que o número de pessoas conscientes disso aumentar em cada país, avançaremos gradativamente rumo ao nosso objetivo. Em síntese, será o esclarecimento da verdade. Através dela, todas as falácias se tornarão evidentes e serão corrigidas, concretizando um mundo de luz,
claro e límpido. Naturalmente, o mal será excluído do ser humano. O bem, que estava subjugado, prosperará e a humanidade desfrutará da felicidade. Portanto, em primeiro lugar, é fundamental que a verdade seja divulgada às pessoas sem exceção. Falando assim, talvez as pessoas retruquem que desde os tempos antigos inúmeros grandes mestres já vieram ensinando tudo sobre a verdade e que, por conseguinte, a essas alturas, isso não seria mais necessário. Contudo, este é o problema. Isso porque, se a verdade tivesse sido desvelada até o presente, ela já teria sido esclarecida e o mundo paradisíaco estaria concretizado ou se encontraria próximo. Todavia, sequer visualizamos indícios de tal afirmativa. Em termos materiais, talvez possamos dizer que estamos nos aproximando do paraíso. Por outro lado, ou seja, em termos espirituais, não se observa nenhum avanço, sendo que há até mesmo um retrocesso. Assim, sequer podemos prever quando o mundo paradisíaco será verdadeiramente concretizado. Desse modo, as pessoas perceberão que o motivo reside no fato de até hoje ter se acreditado numa verdade que, na realidade, não era a verdade. O melhor meio para constatar o que estou dizendo é observar a real situação do mundo. Tudo se encontra por demais distante da condição paradisíaca. A doença, o maior sofrimento do ser humano, não está diminuindo, e o dissabor da vida, denominado pobreza, continua. O conflito entre os indivíduos, entre os países, isto é, a guerra, encontra-se na situação que podemos observar. Portanto, isso é a prova de que a verdade não está sendo posta em prática. Consequentemente, aquilo que até agora era considerado verdade, na realidade, consistia numa pseudo-verdade. Esta, além de não ter sido benéfica, veio até mesmo sendo um obstáculo à construção do paraíso. No entanto, finalmente o tempo chegou. Deus esclarecerá a verdade à humanidade através de minha pessoa. Sendo essa a razão da instituição da nossa Igreja Messiânica, os textos que eu escrevo são orientados por Deus de tal forma que todas as pessoas possam compreender. Assim sendo, o que escrevi até agora é verdade. Vou desvelar a pseudo-verdade e ensinar como sanar suas falhas, refletindo-as no espelho da verdade. Assim, não só ficará clara a diferença entre a verdade e a pseudo-verdade, como também vou mostrá-la com base na realidade. É isso que vem a ser o método do jorei, o cultivo agrícola natural, o aperfeiçoamento da arte e a construção do modelo do paraíso terrestre. Em suma, o empreendimento que agora estou realizando, o grande esforço para que todos compreendam a verdade por meio da palavra escrita, constitui um importante processo de esclarecimento da verdade. 25 de setembro de 1951. Alicerce do Paraíso, volume 1. A verdadeira religião Daijo. É do conhecimento de todos que há religiões de caráter Daijo e outras de caráter Shoujo. As opiniões dos religiosos e dos estudiosos da religião a esse respeito são extremamente ambíguas e equivocadas, e, na maioria, acham-se desviadas da verdade. Portanto, desejo expor o assunto de forma mais aprofundada. Antes, porém, precisamos conhecer a realidade das religiões existentes no mundo. Desde os tempos remotos, elas se fundamentam nos ensinamentos de seus respectivos fundadores e possuem suas formas e métodos de doutrinação. Ou seja,
Dessa maneira, diferenciam-se entre si. Vejamos, tanto as religiões difundidas mundialmente, como o budismo e o cristianismo, e também o shintoísmo e o budismo no Japão, são assim. E ainda, dentro de cada ramificação, há subdivisões que são diferentes entre si. Analisando essa realidade, sinto que ela está totalmente fora da lógica, porque se o amor fraternal e o espírito de cooperação e paz constituem a própria vida das religiões, o objetivo de todas elas deveria ser único. Portanto, o certo seria que não houvesse diferenças nem na forma nem no método. Enquanto as religiões se mantiverem separadas, evidentemente, o pensamento da humanidade também continuará dividido, e isso pode se tornar a causa do caos social. Como a força dos que estão do lado da religião, ou seja, do bem, é dispersa, os seres humanos não conseguem opor-se à força do mal. Percebemos isso ao observarmos a realidade em que frequentemente não é a religião que vence, mas sim o mal, que está do lado oposto. A força de Deus é 100% e a força do mal, 99%. No final, evidentemente, Deus vencerá, mas até lá, o sofrimento pelo qual as pessoas de bem passarão não será nada fácil. Tive muitas experiências nesse sentido. O mal possui grande poder e tem domínio sobre quase tudo. Ele está constantemente à espreita, esperando uma brecha para atacar. Portanto, sinto que os episódios envolvendo Satanás e Jesus Cristo e Devadatta e Buda Sakyamuni se repetem até hoje. Vemos, pois, que a religião precisa ter maior força que o mal. Do contrário, este mundo não se tornará um mundo feliz, onde o bem triunfe. É dessa forma que as religiões se unirão e o mundo se tornará um só, fazendo surgir um mundo de felicidade e sem preocupações. Será um trabalho difícil, mas não impossível, porque o objetivo de Deus, ou seja, o paraíso terrestre, está próximo. A condição básica é abandonar o caráter shoujo e pautar-se no caráter daijo. Trata-se de um amplo movimento cultural que abrange todas as áreas da vida humana, como religião, ciência, política, economia, arte, etc. E para desempenhar a função de líder, é necessário que apareça um gigante com força e sabedoria sobre-humanas. Por Meishu Sama, em 6 de janeiro de 1954, Alicerce do Paraíso, volume 2. Novas lojas e lojas renomadas. Observando atentamente o comércio varejista, vemos que existem dois tipos de lojas, as novas e as renomadas. Como todos sabem, as lojas novas objetivam desenvolver-se amplamente e, por isso, são dinâmicas, mas ainda não ganharam a plena confiança das pessoas. Uma vez que estas desconhecem a qualidade das mercadorias e não sabem se os preços são razoáveis, com certa preocupação, compram nas novas lojas apenas a título de experiência ou para atender às necessidades imediatas. Se a loja é renomada, sem hesitar, os fregueses depositam absoluta confiança. Para eles, se for tal artigo de tal loja, certamente será bom. Na incerteza, ao invés de comprar nas novas lojas, preferem comprar naquelas lojas que lhes inspirem confiança, ainda que tenham que ir mais longe. E se for uma grande compra, é ainda mais certo que se dirijam às lojas renomadas, pelo bom nome que elas possuem, construído após longo tempo de atuação no mercado. Em face disso, as novas lojas trabalham arduamente
para conseguir atrair pelo menos algumas pessoas acostumadas a comprar nas lojas renomadas. Trata-se de uma situação que todos conhecem e, por conseguinte, dispensa maiores comentários. O interessante é que no campo das religiões ocorre o mesmo. As dificuldades que uma religião nova enfrenta são ainda maiores que as do comércio varejista. De antemão, ela é taxada de supersticiosa e falsa, ou até mesmo de fraudulenta. É realmente cruel. Existem, sem dúvida, muitas novas religiões, às quais se possam atribuir esses adjetivos. Porém, gostaria que soubessem que ocasionalmente surgem também religiões verdadeiras. Do mesmo modo, não podemos esquecer que todas as religiões ditas renomadas, no início, invariavelmente foram novas. Foi com o passar do tempo que, pouco a pouco, elas se tornaram conceituadas. Da mesma forma, as novas lojas, trabalhando e oferecendo mercadorias de qualidade a preços justos, um dia também se tornarão renomadas. Diante disso, nota-se o quanto é errado rotular as religiões recém-surgidas como trapaceiras e falsas. Pelos motivos expostos, creio que a correta atitude dos críticos deveria ser analisar as novas religiões japonesas o suficiente antes de julgá-las como boas ou más e só depois escrever a seu respeito. 30 de março de 1949, Alicerce do Paraíso, volume 2. Renove-se constantemente. Título anterior: Sejam sempre homens do presente. O ser humano deve sempre buscar desenvolver-se e aperfeiçoar-se, sobretudo aqueles que possuem fé. Todavia, na sociedade, quem menciona assuntos religiosos ou relacionados à fé é julgado como antiquado e conservador. Não podemos negar que essa é uma tendência dos fiéis das religiões de até agora. Com os nossos membros, dá-se justamente o contrário, ou melhor, eles têm o dever de almejar ser o oposto. Observemos a grande natureza. Ela se renova e se desenvolve ininterruptamente, ano a ano. A população humana aumenta e as terras vão sendo exploradas. Os meios de transporte, as construções, as máquinas, nada permanece estagnado. As ervas e as árvores crescem em direção ao céu e nenhuma delas está voltada para baixo. Assim sendo, uma vez que tudo na natureza está em constante desenvolvimento e aperfeiçoamento, o ser humano deve aprender com ela. Esta é a verdade. Nesse sentido, eu me esforço ao máximo para não negligenciar meu desenvolvimento e aperfeiçoamento. Este mês, mais do que no mês anterior. Este ano, mais do que no ano passado. Todavia, progredir somente na parte material, isto é, nos negócios, na profissão e na posição social, assemelha-se a algo sem solidez, que flutua como uma planta sem raiz. Portanto, torna-se indispensável a busca pelo desenvolvimento espiritual, ou seja, o enobrecimento do caráter. Tendo isso em mente, o ser humano deve procurar aperfeiçoar a si mesmo um passo de cada vez, sem pressa. É importante não se impacientar. Mesmo que esse aperfeiçoamento ocorra aos poucos, com o tempo, certamente ele se tornará uma pessoa admirável. Na verdade, só pelo fato de buscar praticar significa que já o é. Agindo dessa forma, sem dúvida, ganhará a confiança dos outros, tudo correrá satisfatoriamente e ela se tornará feliz. Falar desse modo pode soar para os jovens da atualidade como moral antiquada e já superada, mas muito pelo contrário. Quem consegue fazer isso é, de fato, um ser humano em constante renovação e desenvolvimento. Quando observo as pessoas, baseando-me nesse critério,
Sinto que muitas são retrógradas. Seus pensamentos e assuntos são sempre os mesmos e permanecem sem apresentar qualquer mudança ou progresso. Encontrar-me com pessoas assim não me desperta nenhum interesse, pois elas se limitam a assuntos triviais, não falando de religião, de política, de filosofia e muito menos de arte. Notamos que no mundo a maioria das pessoas é assim. Não é nossa intenção condená-las, mas espero que pelo menos nossos fiéis não tenham um comportamento antiquado, pois não aprecio tal postura. Aliás, parece-me que estes são em pequeno número. Como é do conhecimento de todos, neste momento de transição do mundo, nossa religião, visando a salvação da humanidade, está se empenhando em despertá-la para sua cultura equivocada e também em construir um mundo novo e ideal. Por conseguinte, faz-se necessário que todos busquem tornar-se pessoas que se renovam e se desenvolvem constantemente. Eis o sentido do meu costumeiro conselho. Sejam pessoas do século XXI. Em 11 de outubro de 1950. Elevação da temperatura corporal. A medicina tem elaborado várias teorias sobre a causa da elevação da temperatura corporal. Uma delas diz que, de maneira geral, existe o centro de elevação da temperatura no interior do cérebro, e que, quando ele é estimulado, a temperatura se eleva. Há também a teoria de que isto ocorre devido à movimentação dos braços e pernas, ou que se origina no fígado e nos rins. Dizem ainda que a temperatura do corpo humano se eleva devido à combustão dos alimentos ingeridos. Se esta teoria estiver correta, quando se adoece, a temperatura corporal se eleva porque a toxina da doença estimula esse centro. Então, qual é a natureza desse centro? Como e por qual razão a febre ocorre quando ele é estimulado? Creio que isso é algo impossível de ser explicado de maneira categórica. Afinal de contas, como já expliquei anteriormente, tal centro não existe. Consequentemente, o suposto estímulo por meio da toxina da doença também não faz nenhum sentido. Imagino que, como na maioria dos casos, quando a pessoa adoece, a cabeça fica com temperatura elevada e dolorida. Interpretou-se equivocadamente que existia um centro de elevação da temperatura no interior da cabeça. Por essa razão, é que recomendam resfriar a cabeça com gelo em caso de doença acompanhada de febre. Quanto à teoria da elevação da temperatura ser decorrente da movimentação dos braços e pernas, é uma dedução simplista do fato de que ela é provocada pelo movimento acrescido do processo de purificação gerado neste momento. No que diz respeito à elevação da temperatura se originar no fígado ou nos rins, penso que seja uma interpretação errônea, porque a maioria das pessoas possui binetsu nessa região, por conta da purificação das toxinas aí solidificadas. Relativamente à manutenção da temperatura corporal por meio da combustão dos alimentos, não há teoria mais absurda. Nada é mais inacreditável que a ideia do alimento ser queimado no interior do aparelho digestivo. Creio que tenham imaginado a temperatura corporal como algo semelhante a um aquecedor a lenha e a digestão do alimento como sendo a queima da lenha. Espero que leiam com a máxima atenção possível a explicação que darei a respeito da causa da febre, pois se trata de uma teoria inédita obtida por meio de minhas pesquisas. Tudo o que existe é composto de 3 elementos principais. O nascimento e o desenvolvimento de todas as coisas dependem da energia destes 3 elementos constituintes: o Sol, a Lua e a Terra.
O Sol é a fonte do elemento fogo, a Lua, a fonte do elemento água, a Terra, a fonte do elemento terra. As energias do fogo, da água e da terra movem-se, cruzam-se e fundem-se nos sentidos vertical e horizontal. Verticalmente significa que do céu à terra há 3 níveis: o Sol, a Lua e a Terra. Isso pode ser claramente observado por ocasião de um eclipse solar. O céu é o mundo do fogo, cujo centro é o Sol. O espaço intermediário é o mundo da água, cujo centro é a Lua. O plano terrestre é o mundo da Terra, cujo centro é o globo terrestre. Horizontalmente é o próprio ambiente terrestre em que nós, seres humanos, vivemos. Este mundo real é constituído de espaço e matéria. A existência da matéria é perceptível por meio dos 5 sentidos do homem, mas por um longo tempo o espaço foi considerado vazio. Com a evolução da cultura, nele se descobriu a existência do ar, que denomino provisoriamente de meio-matéria. Entretanto, nesse espaço em que até pouco se pensava existir apenas o ar, identifiquei a existência de mais um elemento. Denominei-o de Reiki, energia espiritual. Algumas religiões falam sobre o mundo espiritual, sobre o espírito de pessoas vivas e mortas, sobre encosto, etc. As setas e médiuns também se referem aos espíritos. Com a evolução da ciência espiritual nos Estados Unidos e na Europa, as pesquisas sobre o assunto têm se desenvolvido razoavelmente. As explanações contidas nas obras como Raymond, da autoria de Sir Oliver Joseph Lodge, 1851-1940, e registros de pesquisas sobre o mundo espiritual, do Dr. Ward, são dignas de confiança, mas diferem completamente do enfoque de minhas pesquisas. Por princípio, o elemento constituinte da matéria é a Terra. Qualquer pessoa sabe que toda matéria surge da Terra e a ela retorna. O elemento água, que é meio matéria, é liberado pela Lua e está impregnado no ar. O Reiki, entretanto, não é matéria nem meio matéria. É irradiado do Sol e é imaterial. Por esse motivo, sua existência até hoje não foi comprovada. Como já disse, a essência da matéria é a terra, a essência do ar é a água e a essência do Reiki é o fogo. Resumindo, a terra é matéria, a água é meio matéria, o fogo é imaterial. Da união desses 3 elementos surge a força. Cientificamente, quer dizer que os 3, como partículas atômicas infinitesimais, fundem-se e agem conjuntamente. Eis a realidade do universo. Portanto, a existência da umidade e a temperatura adequada para a sobrevivência das criaturas no espaço em que respiramos são decorrentes da fusão e harmonização do elemento fogo e do elemento água. Se o elemento fogo se reduzir a 0, restando apenas o elemento água, o universo ficará congelado instantaneamente. Ao contrário, se restar apenas o elemento fogo e o elemento água se reduzir a 0, haverá uma explosão e tudo desaparecerá. Os elementos fogo e água unem-se com o elemento terra, e dessa união produz-se a força que promove o nascimento e o desenvolvimento de todas as coisas. Por essa razão, o fogo, pela sua natureza, arde em sentido vertical, e a água corre em sentido horizontal. O fogo arde pela ação da água, e a água se move pela ação do fogo.
Desde a antiguidade, o ser humano é considerado um pequeno universo, e o princípio acima também se aplica ao corpo humano. Isto é, o fogo, a água e a terra correspondem, respectivamente, ao coração, ao pulmão e ao estômago. O estômago digere o que é produzido pela terra. O pulmão absorve o elemento água. O coração, o elemento fogo. Sendo assim, podemos compreender por que esses órgãos desempenham um papel tão importante na constituição do corpo humano. Entretanto, até hoje, o coração é visto apenas como órgão bombeador do sangue, o qual, cheio de impurezas, é levado ao pulmão para ser purificado pelo oxigênio. Assim, ele é tido unicamente como órgão do sistema circulatório, pois se desconhece por completo a existência do elemento fogo. Como dissemos, o estômago recebe o elemento terra proveniente do alimento ingerido. O pulmão aspira o elemento água pela respiração e o coração absorve o elemento fogo pelos batimentos cardíacos. Portanto, a febre que sobrevém quando se adoece tem por finalidade dissolver as toxinas solidificadas na parte enferma e o calor necessário ao corpo, isto é, o elemento fogo é absorvido do mundo espiritual pelo coração. Isso quer dizer que os batimentos cardíacos são movimentos bombeadores por meio dos quais esse elemento é retirado do mundo espiritual. O aumento dos batimentos cardíacos, ou melhor, da pulsação, antes de surgir a febre, deve-se à aceleração da absorção do elemento fogo. Os calafrios que se tem na ocasião são motivados pelo desvio de calor necessário ao processo de purificação, e desse modo, provisoriamente, diminui-se a quantidade de calor que mantinha a temperatura do corpo. A diminuição da febre significa o fim do processo de dissolução das toxinas. Sendo assim, a temperatura do corpo é resultante da absorção incessante do elemento fogo do mundo espiritual, por meio do coração. O pulmão absorve continuamente, através da respiração, o elemento água do mundo atmosférico, e por essa razão, além do volume de líquido ingerido pela boca, a água existente no corpo humano também é absorvida, em grande parte, por intermédio dos pulmões. É por esse motivo que, tão logo a pessoa falece, imediatamente sua temperatura cai, o corpo fica gelado e perde a umidade, o sangue coagula e o cadáver começa a secar. Explicando melhor, com a morte, o espírito separa-se do corpo carnal e entra no mundo espiritual. Como desaparece o espírito, que é o elemento fogo, a parte líquida solidifica-se. Em outras palavras, o espírito retorna ao mundo espiritual, a parte líquida ao mundo atmosférico e o corpo carnal à terra. É preciso atentar para o seguinte: tanto os médicos como as pessoas em geral consideram a utilização do termômetro a maneira ideal de medir a temperatura corporal, mas, do meu ponto de vista, isso não é suficiente. O aumento da temperatura, na verdade, ocorre em um determinado local do corpo. As pessoas em geral pensam que ele ocorre no corpo inteiro, mas é um grande erro. Quando eu aplico tratamento a uma pessoa com febre alta, de cerca de 40 graus, como a origem da febre é a ação purificadora de um nódulo do tamanho da ponta do dedo, com a sua dissolução, a temperatura do corpo inteiro baixa de imediato. Quando o processo de purificação é mais intenso, todo o corpo esquenta. Caso o processo de purificação seja mais brando, o calor é localizado.
Com exceção do entorno deste local, que naturalmente pode ser maior ou menor, não há aumento de temperatura. Consequentemente, o termômetro embaixo da axila indicará febre no caso de doença na região da axila, de purificação de toxinas solidificadas na base do braço ou de neuralgia intercostal, por exemplo. Nesses casos, a virilha, a região dos rins e a região da cabeça não apresentam elevação de temperatura. Na realidade, há uma diferença entre a axila direita e a esquerda. Em casos especiais, há mesmo pessoas com uma diferença de meio grau. Sendo assim, medir a temperatura com termômetro não é o suficiente. Com o método de medir temperatura utilizado por mim, é possível identificar até Binetsu. Basta sentir a região com a palma da mão. Consigo identificar o mínimo aumento de temperatura com precisão. Naturalmente, para chegar a este nível, é necessário bastante treinamento, mas em geral, qualquer pessoa consegue o mesmo se praticar por cerca de 1 ano. Vou explicar o quanto é equivocado baixar a febre utilizando o método de resfriamento. A temperatura regular do corpo humano é de 36 a 37 graus centígrados, que é a temperatura adequada para seu funcionamento normal. Contudo, ao resfriá-lo e a temperatura chegar a 0 grau por causa do gelo, as funções da região tratada evidentemente ficarão comprometidas. O tratamento para febre alta que ocorre em doenças como derrame cerebral, pneumonia, tifo e outras, consiste, invariavelmente, em resfriar a cabeça com gelo, o que provoca uma espécie de congelamento, que, consequentemente, leva a uma isquemia, que paralisa e prejudica o funcionamento do cérebro. Na maioria dos casos, a pessoa morre não por causa da doença, mas devido ao resfriamento. Conforme dito acima, o resfriamento por gelo não só traz resultados adversos, mas também interrompe radicalmente o processo de purificação. À vista disso, gostaria que fosse absolutamente abolido. Outro ponto importante é a reação causada pelos antitérmicos, algo que sequer é imaginado pelos especialistas e pessoas em geral. Após a utilização de antitérmicos de maneira constante por mais de 1 semana no combate a determinada doença, a reação começa a surgir pouco a pouco, em oposição à ação do antitérmico. Da mesma maneira que quando pressionamos algo, surge uma força contrária. Na mesma lógica, vemos que quanto maior a utilização de laxativos, maior a prisão de ventre. A utilização constante de diuréticos faz diminuir a quantidade de urina. Quando a temperatura se eleva, utilizam-se antitérmicos e, com isso, provoca-se uma elevação ainda maior. A temperatura de 37 graus sobe para 38 e assim vai até chegar a uma febre mais alta de 40 graus ou mais. Os médicos ficam em apuros e consideram como sendo uma febre de origem desconhecida. A febre persistente, vista nos pacientes com doenças pulmonares, se deve, na maioria dos casos, ao que foi explicado acima. Pode-se dizer que, por mais que não se tenha consciência dessa situação, é temível o fato de que os antitérmicos, usados para baixar a febre, contrariamente, acabam provocando ainda mais febre. Em 5 de outubro de 1943. Os virtuosos bem-sucedidos na vida. Este é um título que pode parecer estranho, mas uma vez que se trata de um assunto que as pessoas quase não têm percebido, vou expô-lo a seguir. Ao prestarmos atenção às pessoas bem-sucedidas na vida até hoje, tanto no Oriente como no Ocidente,
notamos que não só as que realizaram grandes empreendimentos que lhes valeram fama mundial, mas também as que obtiveram sucesso individualmente são quase todas pessoas do tipo do mal, com exceção de uma minoria que constitui o tipo do bem. Isto significa que, na realidade, é difícil as pessoas boas serem bem-sucedidas, pois elas acabam sendo vencidas pelas más. Longe de se preocupar se vai incomodar os outros ou causar danos à sociedade, a maioria obtém sucesso, escapando habilmente das malhas da lei e parece acreditar que para isso não há outro meio. Assim sendo, quando alguém vê um indivíduo bem-sucedido, logo lhe vem a ideia pré-concebida de que essa pessoa seja astuta e que não se deve confiar nela, uma vez que por detrás de seu sucesso, sem dúvida alguma, estão ocultas ações nem um pouco dignas de serem mencionadas. Não há por que ser diferente, uma vez que essa realidade deve ser verdadeira. Consequentemente, as criaturas ambiciosas que almejam o sucesso a imitam e, acreditando que a forma mais inteligente é não escolher os meios para alcançar os objetivos, agem desse mesmo modo. Esta é a causa dos males sociais da atualidade. Tal forma de encarar as coisas está tão enraizada na cabeça dos homens de hoje que, quando estes olham para nós, nos observam sob esse mesmo prisma. Pelo fato de ter conseguido formar 300.000 fiéis em apenas 3 ou 4 anos, nossa igreja acaba sendo incluída no grupo dos bem-sucedidos. Uma vez que nos observam por meio de uma visão preconceituosa, essas pessoas acreditam que, embora se trate de religião, sem dúvida, estamos agindo desonestamente nos bastidores e que, por essa razão, viemos obtendo sucesso. No mundo atual, não há como vencer na vida calcado apenas no bem. Naturalmente, não são apenas as pessoas em geral que pensam dessa forma, até mesmo as autoridades, em maior ou menor grau, têm essa tendência, o que não é uma suposição apenas nossa. As pessoas que sofreram reveses por nossa igreja ter se expandido, os materialistas que não simpatizavam com as religiões novas, as denúncias escritas feitas às autoridades e aos jornais como vingança por não termos aceito extorsões, os boatos divulgados pelos jornais mal intencionados deixavam as autoridades confusas, o que às vezes obrigava estas a nos fiscalizar apenas em cumprimento de suas responsabilidades. Acima, expus a verdadeira razão pela qual nossa Igreja é criticada pela sociedade, o que é uma clara evidência de que poucas pessoas se tornaram bem-sucedidas praticando o bem. Por conseguinte, precisamos extirpar o pensamento errôneo de que neste mundo só se consegue obter sucesso por meio do mal e mostrar o exemplo de que só sairemos grandes vitoriosos quando nos fundamentarmos no bem e na justiça. É nesse sentido também que nós estamos nos esforçando ao máximo. Se fizermos com que a sociedade se conscientize dessa verdade, é óbvio que isso trará uma influência muito positiva a todas as pessoas. Acredito que esta também seja a razão para que a religião cumpra a missão que é inerente a ela. Jornal que eu sei, número 54, em 18 de março de 1954. Alicerce do Paraíso, volume 5. Nação regida pelo caminho. A essas alturas, nem é preciso dizer que o Japão se fundamenta na concepção do Estado de Direito. Aliás, todos os países considerados civilizados, sem exceção, seguem o referido conceito. Na verdade, não podemos dizer que a forma de governar com base na Constituição, ou seja,
o Estado de Direito seja ideal. A realidade comprova isso claramente. Podemos observar, na história, o quanto é difícil acabar com os crimes somente com a força da lei. Evidentemente, é impossível eliminar completamente o mal do ser humano e acredito que também é inevitável a realidade descrita acima. Levando em consideração os referidos pontos, evidentemente, a verdadeira solução só será possível por meio da religião. Todavia, casos que exigem soluções imediatas não poderão ser resolvidos apenas por meio dela. Sendo assim, uma alternativa é, antes de mais nada, sinalizar o caminho ao ser humano. O caminho é o Dori, caminho perfeito. Em outras palavras, o caminho corresponde ao que é correto e lógico. Embora isso se assemelhe à antiga moral oriental, o que desejo propor neste momento é uma moral nova e progressista. Sou levado a agir dessa maneira pela evidente e acentuada decadência dos princípios morais da sociedade contemporânea. O aumento repentino do mau comportamento dos jovens e do índice de criminalidade tem ultrapassado os limites. Recentemente, até mesmo os intelectuais já estão percebendo essa situação e têm discutido diversos assuntos afins e defendido o retorno de aulas de moral e a criação de algo que substitua o Decreto Imperial de Educação. Trata-se, pois, de uma situação animadora à constatação de que começaram a se preocupar também com assuntos relacionados a essa área. O que nos fez chegar a esse estado de coisas, sem dúvida, foram a perda do ponto de referência do povo após a Segunda Guerra Mundial e a tumultuada situação a qual aumentou o número de criaturas desorientadas moralmente. Até o fim da guerra, em todas as escolas do país, o ensino tinha como base o desenvolvimento da moral e o Decreto Imperial de Educação. Além disso, uma vez que o conceito de lealdade era incutido no povo japonês desde os tempos remotos, é inegável que a sociedade daquela época era muito mais disciplinada que a atual. Nem por isso, todavia, devemos restaurar a velha moral. Assim sendo, de alguma forma, torna-se imprescindível criar uma nova mentalidade. Após a guerra, a democracia foi legada ao povo japonês e contribuiu decisivamente para que pudesse libertar-se da ideologia feudal. Infelizmente, a sociedade chegou a esta conjuntura lamentável e caótica por ter ultrapassado os limites. Sendo assim, é mais do que necessário estabelecer uma nova moral japonesa, semelhante ao cavaleirismo inglês, que esteja em conformidade com a época atual, abandonando o que há de mal e aproveitando o que existe de bom no antigo e no novo pensamento. Para tanto, conforme expus há pouco, a base é o conceito fundamental, denominado caminho, cuja noção deve ser intensamente incentivada tanto em termos educacionais quanto sociais. Se conseguirmos diminuir uma parte que seja do mal social, deveremos alegrar-nos profundamente. Para que possam ter uma melhor compreensão sobre o caminho, ou seja, sobre o Dori, devo dizer que ele se liga a todas as coisas, ou melhor, ele é a bússola perfeita para a vida humana. Isto porque, seguindo o caminho, o ser humano se livrará de insucessos e desgraças. Ao mesmo tempo, uma vez que tudo lhe correrá bem e a confiança nele aumentará, será respeitado e amado pelo próximo e, logicamente, viverá em pleno estado de harmonia e paz. Sem dúvidas, o aumento do número de indivíduos e de lares com tais características servirá como inspiração
e será útil à diminuição gradual do mal social. Nesse sentido, se continuarmos dependendo apenas das leis, como ocorre atualmente, crescerá o número de pessoas espertas e inescrupulosas que apenas agem de forma a não cair nas malhas da justiça. Como tenho afirmado, Deus, em outras palavras, é o caminho perfeito, Dori. Portanto, reverenciar a Deus significa seguir o caminho. Sendo assim, o ser humano que trilha o caminho perfeito e é governado por ele é um verdadeiro ser civilizado. Ofereço este artigo aos intelectuais do mundo. Jornal Eco, número 90, em 7 de fevereiro de 1951. Alicerce do Paraíso, volume 5. Religião, educação e política. Podemos dizer que atualmente o mundo está realmente repleto de males sociais. Por toda parte, ocorrem fatos desagradáveis uns após os outros, e a intranquilidade das pessoas atingiu o ponto máximo. Portanto, precisamos fazer uma reflexão profunda para sabermos onde se encontra a causa que levou a sociedade a estar nessas condições. É evidente que a responsabilidade disso deveria ser assumida pela religião, pela educação e pela política, e a questão é saber em que ponto se encontra latente o gravíssimo equívoco nessas três instituições. A chave para a solução do problema está em conhecer claramente esse equívoco. Vou apresentá-los a seguir. Em primeiro lugar, na área religiosa, com exceção do cristianismo, as demais religiões tradicionais encontram-se muito defasadas em relação à nossa época. O mesmo se diz a respeito do budismo, que surgiu há mais de 2.600 anos. Ele visava ao povo hindu, e por mais eminente que tenha sido Sakyamuni, e por mais profundos que foram seus ensinamentos, não há como ambos serem condizentes com a realidade atual. Mais ainda quando a situação se refere à atual sociedade japonesa. Os hindus daquela época entregavam-se diariamente às meditações no interior dos bosques, lendo milhares de sutras para alcançarem a verdadeira iluminação espiritual. No entanto, para os homens atuais, que têm uma vida atarefadíssima, isso é impraticável. Podemos dizer que a atual e lamentável situação das religiões tradicionais de nada conseguirem fazer, além de proteger os túmulos, é realmente uma consequência natural. Não temos outra forma senão afirmar que esta situação crítica, na tentativa de fazer apenas com que os ensinamentos de Buda não sejam extintos, é realmente lamentável. Creio que ninguém poderá me contestar quando afirmo que elas estão agindo fora do campo da religião, pelo fato de se valerem de atividades sociais como único meio de subsistência. A seguir, vamos falar sobre a educação, que também se desviou muito do seu caminho. Sem dúvida, o verdadeiro objetivo da educação é formar seres humanos extraordinários. Naturalmente, são pessoas que se pautam na justiça e retidão e se esforçam em prol do desenvolvimento do bem-estar social. Embora a verdadeira educação forme seres humanos que contribuem para a elevação da cultura, a realidade atual nos mostra que até mesmo indivíduos graduados em instituições universitárias cometem crimes e prejudicam a sociedade. Diante disso, é preciso que alguma providência seja tomada. Então, onde está o erro da educação? Ele reside na demasiada importância dada ao materialismo. Sobre isso, temos dito incansavelmente que se o materialismo não caminhar com o espiritualismo, não será possível sequer cogitar em atingir o verdadeiro objetivo da educação.
Entretanto, como se trata de um erro que vem de longa data, estamos plenamente cientes de que enfrentaremos sérios obstáculos se tentarmos corrigi-lo de uma hora para outra. O espiritualismo faz reconhecer a realidade do espírito, o que também significa reconhecer a existência de Deus. Sem isso, ele não se teria constituído. Naturalmente, a religião veio se encarregando disso até hoje, mas por falta de uma religião dotada de força, não foi possível obter resultados plausíveis. Nossa religião surgiu nesse momento, e justamente ela tornará possível tanto o reconhecimento do espiritualismo como o avanço simultâneo da religião e da ciência. Dessa forma, nascerá um mundo de eterna paz, onde a humanidade poderá viver uma vida celestial. Por mais que a cultura avance, se a felicidade não for proporcional ao progresso, será necessário que a humanidade perceba o quanto antes que esse fato se deve ao pecado de ter ficado exclusivamente fascinada pela cultura material. No que concerne à política, sua situação também é calamitosa. Tomarei por base exclusivamente o panorama japonês, que, mesmo sob o domínio militar estrangeiro, é assaz medíocre. Sendo a política materialista, seu conteúdo torna-se ainda mais inexpressivo. Podemos afirmar que são raros os políticos de visão ampla e que a maioria se restringe às tarefas do dia a dia. A causa disso reside nas nuvens espirituais que encobrem a alma. Portanto, nem mesmo os políticos conseguirão realizar uma boa política se não tiverem por base a fé. Já que as religiões tradicionais não possuem tanta força, a única solução é o aparecimento de uma religião nova e poderosa. Jornal Hikari, número 24, em 27 de agosto de 1949. Alicerce do Paraíso, volume 5. Poema 5. Depois de uma espera de milhares de anos, o plano de Deus está agora no limiar de sua realização. É preciso ainda ampliar o paraíso terrestre de Hakone e o de Atami, bem como construir o de Kyoto. No futuro, pretendo igualmente edificar nas regiões de Kyushu, Hokkaido e Tohoku, entre outras do Japão. Mesmo que tenhamos muitos recursos financeiros, estes não serão em demasia. Pretendo construir no Havaí e, da mesma forma, criar um protótipo do paraíso terrestre e um museu de arte no continente. Quanto aos Estados Unidos, como o recurso financeiro necessário certamente será de lá, de minha parte, farei apenas o projeto. Disseram-me que o Sr. Rockefeller virá a Hakone no ano que vem. Se ele achar uma boa ideia e desejar que também seja construído um protótipo do paraíso terrestre nos Estados Unidos, os recursos financeiros não serão um problema. O fundo da Fundação Rockefeller é realmente muito expressivo. Enfim, se não construir o paraíso terrestre nos Estados Unidos, a Igreja Messiânica Mundial não se tornará mundial. Todavia, isso é apenas uma questão de tempo, pois se trata de algo que está determinado a se concretizar. Depois, será construído na Europa e no Oriente, em países como a China, a Índia e a Birmânia, atual Myanmar. Deus já fez os preparativos nessas regiões. Aquilo que realizaremos daqui para frente foi preparado por Deus há centenas, milhares, dezenas de milhares de anos. Portanto, basta que chegue o tempo. Por essa razão, é fácil. No caso do paraíso terrestre de Atami, por exemplo, eu necessitava de muitas pedras para levantar muros, e elas surgiam abundante e ilimitadamente.
Sabendo que agora haveria necessidade daqueles muros de pedras, Deus as preparou há dezenas e centenas de milhares de anos. Para que belas paisagens fossem apreciadas, ele criou a Baía de Sagami, as ilhas Hatsushima e Ooshima, entre outros locais. Diante de tais preparativos feitos há tanto tempo, qualquer uma das edificações existentes no mundo atualmente pode ser considerada obra recente. Coletânea de Ensinamentos, volume 29, em 17 de dezembro de 1953. O Pão Nosso de Cada Dia, volume 1. Poema 7. Deus atribuiu ao ser humano, senhor de todas as criaturas, a missão de construir o paraíso na Terra. Nidai Sama. Nem é preciso dizer que o ser humano é o senhor de todas as criaturas. Ele é o rei e governa o globo terrestre. Tudo o que existe entre o céu e a terra são existências necessárias aos indivíduos. É evidente que, em primeiro lugar, são essas coisas que mantêm a vida humana e, em segundo, auxiliam no cumprimento da missão de cada pessoa. Jornal Eico, número 222, Ultra Ciência, em 19 de agosto de 1953. Isso porque, originariamente, o ser humano é o rei e governante do globo terrestre. Por este motivo, toda a matéria está subordinada a ele. Esta é movida à mercê da própria vontade humana, protege o corpo físico, desempenhando diversas funções a fim de suprir as necessidades de sobrevivência do ser humano. Em suma, a diferença seria tal qual vemos entre senhor e súdito. De acordo com esse princípio, evidentemente, o ser humano poderá, por meio da ciência criada por ele, transformar todas as coisas de acordo com sua vontade e fazê-las progredir. É por isso que foi possível alcançar esta atual e maravilhosa civilização. Jornal Eico, número 225, Deus e a Lente de Vidro, em 9 de setembro de 1953. O Pão Nosso de Cada Dia, volume 1. Poema 90. Não há nada mais precioso neste mundo que a vida, porque graças a ela posso participar da obra divina. Na verdade, a repurificação não deveria ocorrer. Mesmo fazendo essa afirmação, até certo ponto, ela é inevitável, mas não se chega a perder a vida em razão da repurificação. A repurificação ocorre geralmente no caso da tuberculose. Se aqueles que estavam desenganados pelos médicos e destinados a morrer foram salvos, a gratidão pela vida é imensa. Por essa razão, mesmo que sacrifiquem todas as coisas, é preciso agradecer a vida recebida. Agradecer implica a necessidade de dedicar. Como a pessoa não está atenta a esse ponto, é natural que Deus a deixe de lado. Sendo assim, a repurificação ocorre porque a pessoa a provoca. Uma vez que as pessoas da atualidade cultivam a superstição da medicina, sentem-se muito gratas pela cura obtida por meio dos tratamentos médicos, mas sentem pouca gratidão pela cura obtida por intermédio da fé. Ou seja, como pensam que a doença não pode ser curada pela fé, interpretam a cura da seguinte forma: devo ter me curado porque chegou a hora, ou acho que os inúmeros medicamentos que tomei até hoje começaram a fazer efeito. Contudo, logo se esquecem que se curaram pela ação dos médicos. Com Deus, esse tipo de atitude, fora da lógica, é totalmente inaceitável. Até hoje, como Deus atuava ocultando a luz da sua sabedoria e virtude para se aproximar das pessoas e salvá-las, essa situação até era permitida em parte. Todavia, daqui para frente, isso não será permitido.
Na religião ou moto, existe o seguinte ensinamento: quando Deus se torna rigoroso, o povo se apazigua. São palavras sábias. Coletânea de Ensinamentos, volume 22, em 15 de maio de 1953. O Pão Nosso de Cada Dia, volume 1. Poema 91. Como sou feliz por estar vivo! Devo retribuir as graças divinas com todas as forças do meu ser. O ponto vital do problema dessa pessoa é ter esquecido de que sua vida fora salva. Ela já estava condenada à morte devido ao excesso de toxinas medicamentosas. Que pena! Fora vítima da medicina. Quando se restabeleceu a ponto de poder trabalhar, deveria ter se dedicado imediatamente à causa divina. Afinal, a vida não era sua propriedade, pois fora recebida de Deus. Uma vez salva por Deus, a vida pertence a Ele. No entanto, a pessoa agiu conforme a própria conveniência, distanciou-se da proteção divina. Por esse motivo, é normal o agravamento da doença. Assim sendo, é preciso ter consciência desse ponto. Uma vez concedida nova vida à pessoa, Deus disse: seja útil à obra divina. É por isso que ela não poderá trabalhar em outra coisa a não ser no servir a Deus. Há muitos casos semelhantes a esse. O fato é que as pessoas usam a vida especialmente recebida como sua exclusiva propriedade a seu bel prazer. Quem teve a vida salva e a utiliza para trabalhos em empresas ou qualquer outro, acaba sem salvação. No presente caso, a pessoa esqueceu-se de que Deus lhe concedera a vida para que ela a utilizasse em sua obra. Nesse ponto, a responsabilidade também cabe ao orientador. Talvez ele tenha mencionado, mas a explicação foi insuficiente. É preciso enfatizar: você não viverá fazendo outras coisas, deve dedicar-se inteiramente ao trabalho de Deus. Se ela não der ouvidos, deverá ser deixada de lado. É bom receber jorei, mas deve pedir do fundo do coração: eu estava errada. Se desta vez eu me curar, vou me empenhar na salvação do próximo. Por isso, conceda-me a vida só mais esta vez. Se Deus atender o pedido, a pessoa será salva. Todavia, se ele disser: não posso mais, você deve ir para o mundo espiritual e trabalhar nele, então não haverá mais jeito. Nesse ponto, Deus é rigoroso. Coletânea de Ensinamentos, volume 6, em 17 de janeiro de 1952. O Pão Nosso de Cada Dia, volume 1.